Oi, gente, tudo bem? Mais um vídeo super informativo, super de ajuda pública para você. Hoje nós vamos falar sobre comportamento. E eu trouxe uma pessoa muito mais experiente nessa parte do que eu, porque ela é coach comportamental. O nome dela é Silvia Brunelli, ela é advogada com 25 anos de experiências, coach, analista comportamental, com certificação pelo IBM. Gente, é longo o currículo dela. Ô Silvia, tudo bem? Vamos aí? Como você tá? Tudo bem, Sandrinha? Muito obrigada pela sua oportunidade de estar aqui falando com o seu pessoal, a importância do comportamento dentro da nutrição. E assim, para mim é uma honra estar com você, porque além de você falar do meu currículo, assim, o seu currículo é invejável. Você é uma profissional conhecida internacionalmente e as pessoas também precisam saber disso, porque é difícil a gente falar da gente mesmo, né? Mas olha, gente, a Sandra, ela atende no mundo inteiro. Não é uma profissional qualquer que consegue esse tipo de visibilidade. Então, ouçam o que ela tem a dizer, porque a sua vida pode mudar a partir de agora. Opa, valeu a babação de ovo, eu não tô pagando ela para isso. Eu juro! Tudo isso aqui é para vocês, é para melhorar a vida de vocês. São informações que vão somar para a vida de vocês. Porque o que a gente quer, né, Silvia, é ajudar as pessoas com o nosso Isso mesmo. conhecimento. Porque eu sempre falo, informação boa é aquela que é passada. Não é? Então, Silvia, sabe Isso uma coisa que eu vou mesmo. falar? Já vou começar chegando, né? Vamos chegar chegando. E eu admiro muito a sua forma de falar, porque eu acho que você tem uma clareza para explicar as coisas. E eu, muitas vezes, eu tenho um pouco de dificuldade, porque eu tenho medo da pessoa interpretar mal o que eu vou falar. Não sei se talvez porque, né, área da saúde, nutrição, então, assim, geralmente a gente fica com mais dedos, né, para falar. E uma coisa que eu queria muito perguntar para você, que eu acho que sem estar, né, falando mal de nenhum profissional, nossa, de jeito nenhum. Quem me conhece sabe que eu super indico psicólogos, eu acho super bom, eu acho que a gente evolui, eu acho que se você souber como direcionar, se você encontrar um psicólogo capacitado, ele vai só somar no seu tratamento. Mas a questão é, Silvia, eu já tive casos de pessoas que vieram tratar comigo, pessoas com casos de obesidade grave, obesidade severa, tá? Então, assim, a gente já sabe que já existe uma coisa muito emocional por trás disso. A questão é que essas pessoas começaram o tratamento e aí, conforme a gente vai conversando, conforme a gente vai fazendo o tratamento, se faz necessário uma ajuda psicológica. E eu sou a primeira a dizer, olha, seria legal você fazer um tratamento junto com um psicólogo, né, para te ajudar a entender essa tua relação com a alimentação. E aí a pessoa começa comigo, já continua comigo com o psicólogo. Num certo dado momento, esta pessoa para o tratamento nutricional. Tem uma premissa que a gente estuda em análise comportamental que é assim: o jeito que eu me comporto em uma área da minha vida, eu vou me comportar em todas. Isso chama-se Uau! comportamental. Então, se eu tenho o costume de começar a ler um livro e parar no meio, eu vou começar uma atividade e vou parar no meio, eu vou começar uma amizade e vou parar no meio, eu vou começar um relacionamento e vou parar no meio, e eu vou começar uma reeducação alimentar e vou parar no meio, porque esse é um padrão comportamental que essa pessoa tem. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é por que ela parou no meio. E eu acho muito difícil ter sido o psicólogo. Eu não sei, eu já tenho eu tenho um método mais rígido, sabe? No sentido que eu acho que se você tem um vício, você tem que ser tratado como um viciado. E como é É que verdade. você desvicia alguém? É com regra, é com disciplina, é com horários. Então, para que você volte a ficar
né, para que restabelecido, com o teu organismo restabelecido, você precisa de regra, porque senão você vai ficar livre e a tendência é você voltar sempre a fazer as mesmas coisas que você fazia Exato. antes, né? Exato. Então, vamos lá, vou falar um pouquinho sobre o poder do hábito, tá? Sim. Existe uma teoria sobre o poder do hábito. Então, quando você tem um hábito e você torna este hábito uma rotina, você entra naquela história do piloto automático. Todo mundo está no piloto automático, ou a maioria das pessoas estão. Estar presente agora para tudo na vida é muito difícil. E eu estou dizendo que é difícil para todo mundo, inclusive para mim, que tenho essa tendência, até a Silvia volta, esteja presente, porque às vezes você está de corpo presente aqui, mas a cabeça está em outro lugar. E estar presente, ter atenção plena é muito difícil, tá? E as pessoas, principalmente essas que estão, a gente vai falar viciados aqui, em açúcar, tá, gente? A maioria de vocês aí, eu também, tá? Somos viciados em açúcar, é muito difícil a gente ficar sem açúcar. Então, essas pessoas que elas têm esse hábito de trazer para dentro do seu corpo o açúcar, isso é um hábito. E tudo que é um hábito, ele vira um hábito a partir do 21º dia. Então, se você conseguir tirar da sua dieta o açúcar por 21 dias, a chance de você nunca mais colocar isso de volta no seu organismo é muito grande, tá? Se você completar o ciclo de 66 dias, aí você se livrou para todo sempre, amém. Então, é muito importante você ter o hábito, você ter a determinação e a disciplina do hábito. E aí entra no que a doutora Sandra falou. É muito importante a regra. Você tem que seguir a regra que ela coloca e ponto final. Senão, você não vai ter o sucesso que você precisa na sua dieta e na sua perda de peso. Então, o que acontece muito é o seguinte. Você falou 21 dias, né? E realmente isso é comprovado cientificamente. Agora, quando você para e pensa, 21 dias, só 21 dias passa rápido. Mas quando você vai no primeiro, no segundo, no terceiro, você já quer arrancar os cabelos. Eu sei porque eu já passei, né? Então, o que você acha que pode estimular alguém a não quebrar isso, a não quebrar esse ciclo? É ficar firme e forte no propósito. Temos duas ferramentas para isso, tá? A primeira delas, a gente chama de gamificação. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso. O que é uma gamificação? Você cria para cada dia que você conseguir cumprir a sua meta, um tipo de estímulo. Então, você pode criar uma recompensa. Então, se eu conseguir hoje cumprir a minha meta, porque eu adiantei uma casinha, vamos imaginar que fosse um jogo mesmo, um tabuleiro. O meu bonequinho passou o primeiro dia, subiu a primeira casinha. O que eu ganho nessa primeira casinha? Você ganha só um parabéns. Mas na quinta casinha, você realmente vai ganhar alguma coisa. Você se dá esse presente, você se dá esse reconhecimento pelo seu esforço. E quanto maior for o número de dias que você consegue chegar, você vai dando presentes que sejam de mais valor. Entendeu? Isso não vale dar um bombom, né, no quinto dia. Não vale dar um bombom, não vale dar aquele jantar naquele restaurante sensacional, não vale. De repente, você fala assim, olha, no quinto dia, por exemplo, o quinto dia é um domingo, eu vou tirar esse domingo para ficar, por exemplo, com os meus filhos e ter um dia diferente no parque. Uma coisa que vai marcar você, de alguma forma. Que você vai falar, não, eu não vou desistir porque eu quero aquele prêmio. E se você não conseguir, primeiro, você tem que voltar para o primeiro dia. Já é um baque. E segundo, você tem que colocar uma punição. Então, não é só ganhar estrelinha no final. Você tem que dar uma punição. Qual é a punição? Vamos combinar que o que mais dói na gente é o bolso? É o bolso, mexeu no meu bolso, eu tô chateada. Consulta. Essa é boa. Não, você vai fazer o seguinte, olha, mas aí você tem que se comprometer com a sua nutricionista, ela tem que saber se você realmente pagou essa penalidade. Se eu não cumprir, sei lá, X dias que vocês vão aí colocarem essa regra, eu vou dar um exemplo, eu vou dar 10 euros ou 10 dólares ou 50 reais, não sei,
para uma instituição que cuida de animais, que cuida de crianças, que cuida de velhinhos, enfim, o que você achar que é melhor dentro do seu padrão aí. Então, você vai estar fazendo uma boa ação, mas para os outros, mas para você, você vai estar tirando do seu bolso porque você fracassou. Então, isso é bacana, tá? Então, igual quando a criança faz alguma coisa errada, não vai ficar no videogame uma semana, por exemplo. É mais ou menos isso. Só que para o adulto isso não funciona. Então, mexer no bolso funciona. Então, você vai se comprometer com a doutora Sandra. Olha, doutora, eu estou dando aqui 50 euros, lá quantos euros, ou quantos dólares, ou quantos reais, né? Ela tem instituição de caridade. Isso para caridade. Então, você vai estar fazendo uma boa ação, mas do seu bolso vai estar saindo e tem que sair. Porque se você falar, vou doar, mas não vou doar nada não, então não adiantou. Você não se sentiu punido. Você tem que se sentir punido se você não cumpre. Mas você está me tratando igual criança? Então, no começo é bom. É bom você entender que você tem uma coisa boa se você conseguir e uma coisa ruim se você não conseguir, tá? A segunda ferramenta, que não é tão radical assim, é você criar um diário de bordo, que a gente chama, tá? Que é um manual que você vai ter de 21 dias, que você vai colocar ali um relatório das coisas que você fez e das coisas que você deixou de fazer. Então, por exemplo, a primeira coisa do diário de bordo, ele vai falar 3 coisas que foram boas naquele dia, 3 coisas que foram ruins naquele dia, né? E 3 coisas que você se compromete a fazer no dia seguinte. Com esse tipo, e você tem que preencher esse relatório todo dia no final do dia, tá? Até se você quiser, Sandra, eu monto isso para você e te mando para você dar aí de presente para os seus... Olha aí, gente, que presentão, hein? Isso. E aí são 21 dias justamente para entrar naquele poder do hábito, tá? E a pessoa é tão legal, porque no final, quando ela volta atrás, ela fala, nossa, olha como era difícil no começo, olha como no final estava mais fácil. E o hábito de fazer o diário de bordo, você vai levar ele para depois dos 21 dias, entendeu? Porque vira uma coisa gostosa, que é gostoso você se planejar para o dia seguinte. As pessoas não têm a mania de se planejar para o dia seguinte. Elas acordam de manhã e vão levando o dia. Quando você se planeja, tudo vai mais fácil. Você vai ver que bacana que vai ser. Então, é verdade. Eu mandei uns e-mails e nesses e-mails tinha um formulário, né? Eu fiquei impressionada que a maior parte das pessoas realmente não tem uma rotina. Elas não conseguem seguir uma rotina. Mas existe também uma mistificação, né? De que rotina é ruim, de que rotina não é legal, de que rotina é chato. Só que quando você tem uma rotina, realmente, você vive muito melhor. Porque você consegue fazer muitas coisas, né? E você consegue ter regras. Então, assim, é muito legal ter rotina, né? É muito legal ter uma organização diária, né? E, assim, se você tem alguma dica para uma rotina, uma organização de sucesso? Congelou? Oi, Silvia? Então. Foi. Estou aqui, tá? A minha internet está instável. Então, vamos lá, voltou. Gente, olha, eu tô na Itália, a Silvia tá em São Paulo, né, Silvia? Na Serra da Cantareira. Então, é uma coisa... Internet é maravilhoso, a gente agradece muito essa possibilidade de hoje em dia a gente ter essa tecnologia, mas às vezes pode acontecer da ligação não ficar muito boa, né? E ter algumas interrupções. Vai. É isso aí. Doutora Sandra, muito legal. As pessoas não gostam da palavra rotina, é um fato. E crença limitante. O que é uma crença limitante? É uma coisa que você acredita do fundo do seu coração e que limita você a fazer alguma coisa. Então, para a gente tirar essa crença limitante, a gente tem que ressignificar. O que é ressignificar? É dar um outro significado para essa rotina. Então, vamos começar dando um outro significado para a palavra rotina. Vamos transformar isso num ritual. As pessoas amam rituais. Então, não é mais rotina, tira a palavra rotina da sua vida e transforma isso num ritual. Agora eu vou estar fazendo um ritual para a minha saúde. Acabou, ressignificou, não é mais pesado, é uma coisa prazerosa e a impressão de ritual é que eu vou estar me conectando com o eu maior, com o universo, com Deus, com quem essa pessoa acredita, com o Criador.
Então, eu vou estar criando um ritual onde eu, na minha saúde, eu vou estar criando um ritual para me conectar com o meu eu maior, e esse eu maior vai me ajudar nesse meu ritual de eu consertar o meu corpo. O nosso corpo, ele é o templo do espírito que mora em nós, certo? No meu caso, minha crença que é o Espírito Santo que mora em mim. Então, para o Espírito Santo ter uma boa morada, eu tenho que ter um corpo saudável. Então, a partir do momento que eu crio esse ritual, essa força maior do universo vai me ajudar a conseguir. Então, a palavra ritual ressignifica toda essa dor que vem com a palavra rotina. Olha que legal, gente. Muito legal, Silvia. Muito bom. Nossa, eu tô adorando esse bate-papo, tô aprendendo bastante também, sabe? Olha, Silvia, inclusive, você sabia que eu ressignifiquei esse nome dieta? Eu não gosto de nome dieta, sabia? Eu acho que dieta te limita. Eu acho que dieta, ela tem dia para começar e dia para terminar. Então, a dieta, o que ela traz com ela? Ela traz você fazer uma dieta por um período, né? Um sofrimento por um período. A hora que você terminou aquilo, você volta a fazer as coisas que você fazia antes. E ganha aquele peso que era o teu objetivo de perder. Você ganha tudo de novo. Então, isso não funciona, né? Dieta não funciona. Por isso que o meu tratamento ele é restritivo, porque não é uma dieta, é um período. Num período que você tem para mudar de hábitos. Então, isso quando você faz esse período, você tem um novo ressignificado, você começa a ouvir o teu corpo falar. Você começa a ver o que o teu corpo está te dizendo, os alimentos que vão trazer mais energia para você. Você começa a reparar que muda tudo, muda a tua vitalidade, muda a tua pele, muda o teu cocô, né? Às vezes eu começo a perguntar do cocô dos meus pacientes, falo, nossa, doutora, mas íntimo assim? Eu falo, porque as fezes, elas também falam muito. Assim como a urina. Se você começa a ter uma inflamação, uma infecção, na hora, a tua mudança, a tua urina já te dá uma característica, já tem um odor característico, não é? Quando o teu rim, por exemplo, já está com dificuldade, né, de eliminar a ureia, você já sente uma urina diferente. Tudo isso por causa do quê? De uma alimentação. Então, esse período é muito importante, esse período de transição. Você não vai, às vezes, e nesse formulário que eu falei para você, teve uma pessoa que perguntou assim, eu queria descobrir se depois que eu emagrecer, eu vou ter que fazer dieta pro resto da minha vida, né? Então é isso, muita gente tem esses medos, e como eu já passei por isso, né, pelo sobrepeso, a minha vida era um inferno antes. Então eu sei o que é essa angústia. É horrível você ficar sempre ali contando, pensando em calorias, pensando naquilo, cedendo aos seus desejos, cedendo aos seus impulsos, né, que você acha que são seus, né? Só hoje. Só hoje. Então, assim, muito legal isso que você falou de ressignificar. E, assim, o que você acha, né, que pode trazer... Porque, assim, eu percebo que muitas pessoas colocam o trabalho em primeiro lugar, colocam a família em primeiro lugar. E eu também acho que isso é importante, é muito importante. Nossa, a minha família é muito importante para mim, mas se eu não tiver saúde, eu não vou estar aqui com a minha família. Se eu não tiver saúde, eu não vou poder ir para o meu trabalho. E eu vou ser substituída, não é? Então, como que a gente faz para colocar na cabeça dessas pessoas que colocam que o trabalho você precisa estar bem para, né, desenvolver uma função? Você, como coach, e que, nossa, você deu tantas formas aqui legais da gente... Parece tão fácil vendo você falar, né? E como é que a gente pode... como é que a gente pode pôr isso na cabeça desse ritual, de colocar um ritual e de fazer com que você coloque a tua saúde em primeiro lugar? Então, vamos lá. Primeiro, para a gente entender como isso funciona, a gente tem que entender como o nosso cérebro funciona, tá? Uhum. Todo
segredo do sucesso de uma pessoa em qualquer área da vida dela está dentro dessa massinha cinzenta aqui, tem só 1,5 kg, mas ela é responsável por te levar para o céu ou para o inferno. Simples assim. Lembra daqueles desenhos que tinham um anjinho e um diabinho? Lembro. Depende de quem você ouvir, você vai ter uma vida boa ou uma vida ruim, tá? Só que o ser humano, ele é dúbio, ele tem esses dois. Ele tem a voz do lado bom e ele tem a voz do lado ruim. É a dualidade do ser humano. Então, você tem que aceitar que você é bonzinho e você é mauzinho. Então, número 1. O bonzinho, o seu lado bonzinho vai estar falando, não come esse chocolate, você precisa... Não, pausa. E o lado malzinho vai estar... hoje é isso, hoje é aquilo, ou ninguém tá vendo, enfim, tá? Então, para que lado que você vai pender é muito importante, tá? Então, o que nós temos que entender? O nosso cérebro, ele trabalha para nos manter vivo, é a primeira função dele. Então, você faz uma série de sinapses e de funções que você nem sabe. Você está respirando, teu coração está batendo, seus rins estão funcionando, todos os seus órgãos funcionam e você não está dando nenhum comando para isso. Isso tudo está no automático. Da mesma forma que as decisões que a gente toma não são tomadas pela parte cognitiva do cérebro, que a gente chama de neocórtex. As nossas decisões são tomadas pelo sistema límbico. E o que é o sistema límbico? É o sistema emocional. Então, muitas pessoas falam, não, eu sou totalmente racional. Não, não é. O racional, ele só vai justificar a decisão que o sistema emocional toma. Então, vamos supor, vou dar um exemplo que não tem nada a ver com dieta para você entender. Você passa na frente de uma vitrine e você vê a palavra liquidação. Aí você vai, entra lá e compra 10 blusinhas que você nem precisava porque estava em liquidação. E às vezes você nem vai usar porque as cores não eram legais, o tamanho também não estava certo. Quem nunca passou por isso, joga a primeira pedra. Aí, como que você tomou essa decisão? No seu sistema cognitivo, ele está falando assim, não, é porque é muito mais barato. Em vez de você pagar R$50 em cada blusinha, você está pagando só 10. Então, pelo preço de uma, você comprou 5. Então, o seu sistema cognitivo está justificando a tomada de decisão. Mas quem tomou a decisão anteriormente foi totalmente o sistema límbico, foram as suas emoções. E sabe o que vai acontecer depois? Você nem vai usar essa roupa. Então, foi boa a tua decisão? Foi racional? Não, não foi racional, foi emocional. 90% das nossas decisões são emocionais, tá? Então, nós temos que entender isso. O nosso cérebro trabalha para nos aproximar do prazer e nos afastar da dor. Então, a partir do momento que você decide comer, então o seu sistema vai fazer com que você se aproxime do prazer e evite a dor. Qual que é a dor? A dor é ficar sem o açúcar, porque você vai ter uma abstinência dele no começo. Então, quando você entende isso, que o seu cérebro está trabalhando para te aproximar deste prazer, e esse prazer são esse monte de hormônios que são liberados quando você ingere esse açúcar, tá? Essa endorfina, essa sensação de prazer que vem te dar, que é isso que o seu cérebro quer. Então, aí vem a pergunta, tá, Silvia, beleza, já entendi, mas como que eu evito isso? Muito bem, é a vozinha e a outra vozinha. Quando vier isso para você, você tem que entender assim, o seu pensamento não é você, o seu desejo não é você. Então, quando vier esse desejo, você tem que ser bem lúcido. Sabe quando você se vê como terceira pessoa? Imagina você sentado no sofá, você se olhando como se você estivesse de frente para você. A gente faz esse exercício que a gente chama de exercício de terceira pessoa. Olhe uma terceira pessoa e fale assim para esse seu pensamento de vontade de comer alguma coisa dessa sua compulsão. Muito obrigado por essa vontade. Muito obrigada, eu te agradeço, eu sei que você precisa disso, mas vamos olhar para o futuro e para o longo prazo, isso vai nos prejudicar. Eu te agradeço, mas eu não vou fazer. Isso aí, gente, olha que magnífico! É assim que você consegue resistir às tentações. Muito legal. Vamos só recapitular um pouquinho, porque a internet deu uma... Silvia, como é isso? Você tem que falar... O exercício você está sentado, e aí você se olha você de cima. Explica de novo. Vai. Você pode se imaginar onde você quiser, de cima, de frente, de lado, como você se sentir mais confortável, tá? Você vai se olhar como se você fosse outra pessoa.
A gente chama isso de exercício de terceira pessoa. Então, você olhar como um ser humano que está num dilema. Eu estou com vontade desesperada de comer açúcar, eu estou, de repente, até com um pedaço de chocolate ou de bolacha ou de um doce na mão, tá? Então, eu estou ouvindo aquele lado ruinzinho do meu cérebro, né? Não, come, é só hoje, não tem problema. Você, como terceira pessoa, você tem que olhar para você como uma pessoa que naquele momento está em sofrimento, porque quando você está com essa luta interior, você está em sofrimento, e você vai olhar e agradecer ao seu cérebro. Falar muito obrigado por estar tendo essa dúvida. Porque quando a pessoa não tem dúvida, ela vai lá, põe na boca e acabou. Quando ela tem essa dúvida, agradeça a dúvida. Muito obrigada, meu cérebro, por estar com este problema. Pare de pensar no seu prazer em curto prazo e vamos pensar no longo prazo. O que não comer esse chocolate vai fazer conosco. E você vai ver, quando você vê como terceira pessoa, é tão mais fácil, você se afasta emocionalmente. Você se vê como um ser humano ali, como se fosse uma outra pessoa. Imagina que você é o seu filho, tá? Você é o pai de você mesmo. Você é seu filho, você fala, filhinho, não come, esse chocolate vai te dar cárie, por exemplo, né? Então, é mais ou menos isso. Não come esse doce, não come esse chocolate, ou esse pão, se for o caso do glúten, por exemplo. Não come, vai te fazer mal a longo prazo. E você consegue com amor, tá? Você não vai estar punindo essa pessoa. Com amor, ensinando para ela, agradecendo por ela estar com a dúvida, por ela estar com essa tentação, pedindo entrega e deixa isso para lá, e você vai ser muito mais saudável e muito mais feliz no longo prazo. Muito legal, eu acho que é aí mesmo, porque a maior parte das pessoas, a gente tem mania de se autoflagelar, de se punir, não é por aí, né? A gente tem que ser o nosso melhor amigo. Eu falo isso nas minhas consultas. Seja generosa com você mesma, né? Não se puna. E quando acontecer de você cair, fique menos tempo possível lá. Levante. Sim, sim. Né? Se perdoe. Se perdoe e recomece. O auto-perdão é muito difícil. Você já percebeu quando você, em qualquer fase da vida, não importa se é na dieta, se é com um amigo, com um parceiro, com um filho, a pessoa já até esqueceu, mas você fica ali se auto-martirizando. Ai, eu não devia ter falado aquilo. Ai, meu Deus. A gente é muito mais severo conosco mesmo do que as outras pessoas. Aprenda a se perdoar. Pequenas são normais. São normais. Então, a pessoa tem que entender. Caí. Ai, eu me perdoo. A partir de amanhã eu vou ser mais forte. Acabou. Ressignifica esse sofrimento. O sofrimento não leva a lugar nenhum. É isso mesmo. Nossa, eu adorei. E outra coisa, você falou que é muito mais fácil a gente perdoar outra pessoa do que a gente mesmo. E, inclusive, é muito mais fácil você honrar um compromisso que você fez com alguém do que com você mesmo, não é? Acontece isso também. E tem uma ferramenta para isso também, doutora Sandra. Foi muito legal você falar disso. Você sabia, quando você fala para outras pessoas de uma meta que você tem, mas publicamente, então vamos supor, eu vou entrar em dieta que eu quero perder 5 quilos, um exemplo, né? Se eu comentar com outras pessoas, por exemplo, na internet, eu vou colocar um post lá. Gente, a partir de hoje eu estou entrando numa rotina não, né? Num ritual que eu quero eliminar 5 quilos, aí torçam por mim, aí o pessoal vai dar parabéns, vai falar, vai lá mesmo, tal. Você se comprometeu com outras pessoas que, a partir dali, no seu consciente, inconsciente, vão estar te olhando. A pessoa nem vai lembrar, daqui 10 minutos você tem milhões de posts que passaram na frente, mas no seu subconsciente, você se comprometeu com outras pessoas. Isso vai com que 90% de chance a mais de você conseguir alcançar o seu objetivo do que se você tivesse o objetivo só para dentro de você. Olha que legal. Muito legal, muito legal. Por isso que às vezes também fazer parte, né, de um grupo, de estar com outras pessoas, né? Faz muita diferença. Eu vou contar uma coisa que aconteceu com uma amiga minha. Uma amiga minha e mais 5 amigas fizeram um grupo de WhatsApp que elas queriam comer saudável. Tá? Algumas precisavam perder peso, outras não. E elas queriam fazer aquela dieta low carb. E aí, elas postavam todos os dias de manhã, desculpa, nas refeições,
a foto do prato que elas estavam comendo. Você acredita que todas conseguiram? Acredito. Quem ia comer o macarrão, olhava o prato de brócolis com uma salada da outra, falava, elas estão fazendo e eu não vou dar essa mancada, não. Ela ia, fazia outro prato e comia saudável, porque gera um gatilho mental de participação e de competição. Você não quer os outros. É muito legal, isso é muito importante. Então, se você quiser criar uma comunidade no Facebook, eu acho até que é mais efetivo criar um grupo de WhatsApp, porque às vezes o Facebook a gente não entra todo dia, o WhatsApp praticamente a gente olha o tempo todo. E aí criar um ritual de colocar o que você está comendo. Se você não for comer saudável naquele dia, porque aquele dia, por qualquer motivo, você não comeu, poste mesmo assim. Não fica se escondendo, não. Porque, como a gente falou, né? Aquele tropeção é normal. Ninguém é perfeito e ninguém tem que ser. As pessoas têm que tirar da cabeça essa história de o que está na internet. A vida das pessoas é sensacional. A grama do vizinho é mais verde. Eu vi meu Instagram algum tempo atrás. Gente, a grama do vizinho não é mais verde, é só um filtro do Instagram. Entende? É verdade. Todo mundo é humano e todo mundo erra. Então coloca lá seu erro também. Gente, olha, hoje eu não aguentei, tomei um copo de Coca-Cola. Tudo bem, vai todo mundo falar, não, vai lá. E as pessoas vão te encorajar, vai ser super legal. Então, eu super concordo. Inclusive, eu tenho um grupo dos meus pacientes, dos meus magrinhos, né? O grupo é secreto. E eu percebo também um pouco que as pessoas têm vergonha, né, de falar, de interagir, de se manifestar. O que você acha que pode estar por trás dessa vergonha? Na verdade, elas não têm vergonha, porque elas se expõem nos outros grupos e para muito mais pessoas, coisas da vida, às vezes até um pouco mais íntimas do que isso. Elas não têm vergonha, elas têm medo do fracasso, é outra coisa. E aí é entender que não existe fracasso permanente, tá? Você pode estar passando aquela história da batalha e da guerra. Uma guerra, ela é feita de pequenas batalhas. Você vai conquistando um território de cada vez e quando você viu, você ganhou a guerra, porque você conquistou todos os territórios. Então, ela tem que entender que cada conquista dela é uma batalha que ela ganhou e ela merece, sim, dividir isso. E uma batalha que, eventualmente, ela perdeu, vai servir de encorajamento para os outros, que, assim, quando você honra e respeita a sua própria história, do lado bom ou do lado ruim, você está se dando um poder que você não tem noção. Quantas pessoas você conhece que têm facilidade de assumir uma culpa, de assumir um erro? É a menor parte das pessoas que tem coragem. Quando você tem essa coragem, você vira um ser humano super poderoso. Aquele que tem coragem de reconhecer e honrar a sua história por completo é um ser humano super poderoso. Quando eles entenderem este poder que eles têm de mostrar, eu sou humano, eu também erro, nossa, ele vai mudar a vida dele completamente. Nossa, e assim, cada evolução, por menor que possa parecer, já é melhor do que nada, né? Então você não precisa se comparar com a blogueira, com o fulano, porque cada um tem uma realidade de vida, né? Se você hoje bebe pouca água, se você já se predispõe, se você se predispõe a beber um copo a mais de água, já é melhor do que ontem que você bebeu um a menos. Então é em você que você tem que se focar, né? Eu percebo que às vezes um fracasso ele está muito mais ligado ao você fraqueja, você fracassa porque você está com o teu foco em outra pessoa e não em você mesmo, não é? Exatamente. O maior erro que o ser humano pode ter é se comparar com outra pessoa. Por quê? Porque as crenças e valores dessa pessoa é diferente da sua, o mundo dela é diferente do seu, o corpo dela é diferente do seu, o metabolismo dela é diferente do seu. Sabe com quem que você tem que se comparar? Só com você mesmo. A minha batalha é ser melhor do que eu fui ontem.
Aí sim, pode entrar no modo comparação. Agora, se comparar com outro, jamais. Isso só vai trazer sofrimento. Agora, É. Sandra, eu queria te fazer uma pergunta. Você fez algumas perguntas para mim, agora é minha vez. Que dá um conselho para uma pessoa que precisa perder muito peso hoje. Qual é o primeiro passo que essa pessoa precisa ter? Não sei se ele é pequeno ou se ele é grande, para ela começar essa jornada, esse ritual que vai levar ela ao sucesso nessa área. Conselho que eu daria para uma pessoa que quer O começar primeiro hoje? passo que ela tem que tomar, qual é o primeiro passo? Ai, Silvia, na verdade é ela querer muito, né? Ela tem que querer demais, ela tem que querer viver, né? Porque eu recebo vários pacientes e cada um tem um objetivo. Quando eles chegam aqui, eles entendem que o peso é só uma consequência. Você tem que prevenir doenças, você tem que estar bem com o teu corpo para você ter um corpo saudável, né? Um corpo sem gorduras, né? Um corpo que os seus órgãos estão ali, ó, todo vapor, funcionando bem. Então, assim, o meu objetivo é sempre a saúde, né? É sempre estar vivo, é viver cada vez mais, é combater através da alimentação o envelhecimento celular. Então, eu não sei se esse conselho que você queria que eu desse seria num sentido emocional ou racional, né? O racional é para viver, é para estar vivo e a pessoa tem que querer. Mas eu acho que eu tenho um conselho, eu tenho. Não ser ansioso ou ansiosa. Não querer para ontem. Porque tem pessoas que decidir hoje. Aí ela já marca consulta, aí ela já marca academia. E tudo de uma vez, tudo junto, várias mudanças ao mesmo tempo. O que acontece com essa pessoa? Não Ela não consegue. consegue manter. Porque foi um impulso. Ela tem que ter clareza do que ela quer. Ela precisa ter clareza. E E aí, enquanto... deixa eu te cortar rapidinho, aí volta na história que a gente estava falando lá no começo de comportamento. Porque o comportamento dela é o que? Compulsivo na comida. E aí, quando ela quer entrar numa ressignificação alimentar, numa reeducação alimentar, ela vai com essa mesma compulsão. E não vai funcionar. Ela tem que mudar. Eu não sei se você sabe qual que é Entendi. o conceito de ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro. Então, eu tô querendo tanto que esse futuro chegue, ou seja, eu quero tanto perder os 10 quilos, que eu esqueço de viver hoje. Uhum. O que eu falei lá no começo, a presença hoje aqui é muito difícil, porque as pessoas, ou elas estão no passado, aí elas são nostálgicas, aí elas entram em depressão, ou elas estão no futuro. Eu não estou dizendo que as pessoas não têm que planejar o futuro, não é isso. Você tem que planejar, você tem que ter metas, você tem que ter objetivos, porque senão você fica igual o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Não é isso que eu estou dizendo. Uhum. Você não pode Então, morar no futuro. Você tem que viver cada dia como se fosse o último. Porque um dia vai ser, a gente vai morrer, então um dia vai ser o último. Então vive hoje. Qual é o seu objetivo hoje? Acordar, me alimentar bem, viver bem, tomar muita água, igual você falou, e dormir muito bem, que isso hoje vai me fazer muito bem. E amanhã? Amanhã eu não sei, amanhã é amanhã, eu vou viver hoje. Se a pessoa tira a ansiedade, ela já está com 90% da batalha ganha. então eu sempre falo, olha, você não precisa pensar dessa forma. Curte esse processo, porque esse peso que você tem hoje, se depender de mim, você não terá mais. Entende? Então, vai por fases. Uma vez eu dei um exemplo do meu cabelo, sabe? Eu sou uma pessoa que eu adoro, essa é a minha, é como eu me vejo dessa forma. Mas eu já cortei o meu cabelo outras vezes, por questão de achar bonito, de vou ficar bem assim, eu vou cortar, vou mudar, né? Como toda mulher às vezes quer, alguma coisa não tá legal, aí a gente faz o quê? Corta o cabelo, Muda o né? cabelo. Muda o cabelo, né? Achando que vai mudar a situação. E aí, num determinado período da minha vida, que eu estava
passando uma fase complicada, eu resolvi cortar o cabelo. E aí eu cortei aqui. E aí eu olhava no espelho e eu não me reconhecia com aquele cabelo. E você só olhava mulheres com cabelo comprido na rua. E aí você fala, meu Deus, por que eu cortei meu cabelo? Mas eu, da última vez que eu cortei, que isso foi em 2013, foi um corte super consciente. Eu fiz um corte super consciente, eu queria realmente cortar. E aí, quando eu fiz esse corte consciente, eu, mesmo tendo sido consciente, eu entendi que eu tinha já uma imagem minha. E que eu me gostava com esse cabelo. Não adiantava eu querer fazer uma transição de moda que todo mundo faz e ficar com o cabelo enrolado, porque não é o meu cabelo, eu não me vejo de cabelo enrolado. Então, eu entendi aquilo, mas eu não sofri. Eu não sofri porque eu disse, é a última vez, então eu vou curtir este cabelo. E aí eu usava assim, eu usava assado, e eu curti cada fase dele. Porque eu sabia que era a última vez. E que ele nunca mais ia voltar daquele tamanho, se dependesse de mim. Então, não foi sofrimento. E as pessoas viravam para mim e falavam a todo momento, nossa, como teu cabelo cresce rápido. Nossa, como teu cabelo cresce rápido. E eu ria, porque eu pensava, nossa, você vê como é, né? Como para mim não é um sofrimento, para mim não importa onde ele está, o comprimento que ele está, porque eu estou curtindo ele em cada fase. E eu digo isso da vida. A gente tem que curtir o caminho, o percurso. Muitas vezes, chegar lá não é tão legal, né? O caminho é mais interessante, muitas vezes, né? É claro que chegar lá é bom, mas eu ouvi uma frase do Gary Vee, que ele dizia o seguinte, você nunca vai chegar lá. Porque quando você chegar lá, você quer chegar lá. Ir lá, ir lá. Então, para que essa ansiedade que te destrói, né? Essa vontade do amanhã que vai te destruir, que vai minar a tua energia para você depois ter mais... Curte essa fase. Você ficou tanto tempo, né? Daquela outra forma. Então, curte cada quilo a menos, curte cada centímetro a menos. Porque amanhã vai estar sempre melhor. Então, isso é o que eu gostaria de dar realmente de conselho. É você valorizar cada conquista que você tem. Porque isso é a tua vida. Essa é a tua realidade, né? E colocar na cabeça que você é o que você quiser ser. Ninguém pode impedir você a não ser você mesmo. Você é o mestre da sua vida. E não coloque a culpa na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos. A culpa não é deles, a culpa é só sua. Quando você assume a autorresponsabilidade, você muda o jogo. É verdade. Então, eu acho que foi bem legal esse papo. Eu gostei bastante mesmo. É incrível, essas ferramentas são incríveis. Esse modo de rever as coisas, eu acho que facilita mais, né? A gente resolver os nossos conflitos internos, problemas internos. Porque conflitos, né, Silvia, todo mundo tem, né? Todo mundo. Eu ouvi o Jerônimo, o Telmo, dizendo que todo mundo tem uma areazinha da vida que incomoda, né? Todo mundo tem uma pedrinha lá no sapato. Todo mundo tem. Porque nós somos humanos e isso é normal. Agora, como a gente vai lidar com essa pedrinha? É o que a gente tem que descobrir. Aí sim muda tudo, né? Essa é a chave de você viver melhor. Muitas vezes não tem como a gente eliminar aquela pedra, mas você pode ressignificar, não é? E aprender a conviver de uma forma que não vai te prejudicar. Não é mesmo? Se existe uma palavra que resume todo esse nosso bate-papo hoje, é ressignificar. Ressignificar, verdade. O modo que você encara a sua alimentação e o seu corpo, e você vai mudar toda a sua vida. Muito bom. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Eu amei. Silvia, quero mais. Vamos lá no grupo fechado que eu tenho.
vamos conversar com as meninas, com os meninos, porque tem menina, tem menino, tem de todas Sim. as idades lá, e a gente pode ajudar também o pessoal que está nesse processo, né, nesse período de transição. E vamos mais, porque eu gostei desse bate-bola, foi legal, somou muito. E obrigada, Silvia, pela tua Obrigada a você disponibilidade. pelo convite. É uma honra estar com uma profissional do seu nível. Puxa, muito obrigada, eu te digo mesmo, de verdade. Obrigada mesmo, ó, gratidão. Obrigada. Sucesso, Silvia. Beijo a todos.